amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daiane Monteiro, sou formada em gastronomia, pós-graduando em confeitaria e panificação e conhecida nas redes sociais por Tia Dai. Muito obrigada pelo seu interesse em entrar na nossa primeira turma do ano com o curso Ganache Perfeito 2.0. E Tia Dai veio trazer uma aula bem legal para você com o intuito de te mostrar como é que funciona todo o nosso curso por dentro, né? Dar um pouquinho de tudo que você vai aprender dentro do curso Ganache Perfeito. Eu espero que você curta muito e vamos à aula. Gente, vamos começar a nossa aula. Mas antes eu preciso, como sempre, Tia Dai puxar a orelha de vocês e tocar novamente em alguns pontos. O meu bolo ele está prensado. Esse bolo está congelado há quase 3 meses. Como falei para vocês, um bolo bem feito e bem armazenado, a vida útil dele é até 90 dias, tá? Então eu tirei esse trabalho, esse bolo do freezer, coloquei ele na minha geladeira e depois temperatura ambiente até ele descongelar. Ele aqui, ele está levemente gelado. Gente, uma coisa quando Tia Dai fala levemente gelado é diferente do bolo estar completamente gelado, pedrado, né? Porque se esse bolo estiver gelado, o que é que vai acontecer? A ganache, além de secar muito rápido, dificultando o meu trabalho, ele pode trincar, ele pode rachar. Então a gente tem o costume, a mania de dizer assim: ah, por que o meu ganache trincou? Por que o meu ganache rachou? Por que o meu ganache ressecou? Eu não consegui espatular o meu ganache. Não tem nada a ver com o coitado do ganache. O que a gente fez anteriormente levou a acontecer aquele tipo de acidente, né? E isso eu não falo só do bolo gelado, gente. Vocês precisam analisar com calma, tá? Todo o processo que antecede a cobertura do seu bolo. E quando eu falo todo o processo que antecede, a cliente quer esse bolo, ela quer essa massa, ela quer esse recheio. Cabe essa massa? Cabe esse recheio? Ou seja, a massa é estruturada? O recheio, verifica o ponto do recheio adequado para você fazer isso. Preste atenção na dosagem da calda quando você for regar esse bolo. Porque todos esses pontos, se não forem analisados com calma, vai fazer com que o meu ganache rache. Ele não tem nada a ver com o que eu fiz de errado anteriormente. Então, tem que se fazer uma prévia análise de tudo que você for fazer, do trabalho que você vai entregar ao seu cliente, para daí sim você jogar aqui o ganache e o trabalho ficar perfeito, tá bom? Então aqui o meu bolo tá levemente gelado, ainda tá embaladinho pra gente tirar junto. Aqui, gente, a gente não vai fazer exatamente esse modelo, mas o que foi que Tia Dai fez? E geralmente eu faço isso. Vai entregar um trabalho? Imprime. Não fica no celular, até porque você não pode estar pegando no celular, manuseando o celular na hora que você estiver trabalhando com alimentos, né? Você vai imprimir, tá? O bolo, o modelo do bolo, e vai ficar aqui do seu ladinho. Não é exatamente esse modelo, só pra gente ter uma ideia. Vai ficar aqui do seu ladinho, porque você tá aqui, ó, a folha além de ser grande, vai facilitar muito a sua vida. Você tá olhando pro bolo e fazendo exatamente igual, porque tá ali mexendo no celular e se atrapalhando, né, gente? A nossa proposta aqui é otimizar o seu tempo. E para otimizar o seu tempo, tudo precisa estar organizado. No começo é bem difícil, fica bem confuso, mas aqui eu já tenho tudo que eu vou precisar para trabalhar com esse bolo. Eu tenho a ganache, eu tenho um corante, eu tenho as espátulas, o bolo tá aqui, a bailarina tá aqui. Então a gente pode iniciar o nosso trabalho, tá bom? Então vamos embora começar. Gente, então vamos ao que interessa, né? Bolo à mão livre, ele é muito mais difícil. Muito mais difícil, mas isso vai te ajudar muito, né? A educar a sua coordenação motora, né, meus amores? Que é disso que a gente precisa. Ter a habilidade para trabalhar com creme. E principalmente o ganache. Todo protegido, tá? Aqui tem um tapetezinho antiderrapante para poder o bolo não sair do lugar quando eu estiver trabalhando. Tem que embalar bem, tá, gente? Bem embalado mesmo.
Aqui tem outra fita, ó. Aí eu tiro com calma. Tá vendo? Porque a gente precisa realmente trabalhar com bolo um pouco gelado. E aqui, gente, eu vou tirar um pouquinho dessa borda aqui, ó. Como a gente prensou esse trabalho, esse bolo no acetato, ele não tava tão na altura, né? Aí aqui ele fez que a massa passasse um pouco. Aí é só cortar para deixar ele alinhado. E tá tudo certo. Esse bolo que eu tô trabalhando, ele tem 15 de diâmetro, 12 centímetros de altura. 15 de diâmetro e 12 centímetros de altura. E agora já tá tudo certinho, tá vendo? Só limpar aqui pra gente começar. E preste atenção, o nosso recheio, ele é bem firme, mas você observe bem que Tia Day colocou ele um pouquinho pra lá. Isso também é técnica, gente, já pra evitar. A gente sabe que o recheio é firme e não vai vazar. Mas tudo que a gente puder fazer para evitar que esse recheio vaze de alguma forma, a gente vai tomar todas as precauções necessárias, tá certo? Pode ver que ele tá um pouquinho para dentro. Isso foi proposital para poder ele não correr o risco de forma nenhuma, tá bom? Não correr o risco de forma nenhuma do recheio vazar alguma coisa. Olha as migalhas que eu falei pra você, tá? É disso aqui que eu tô falando. E minha ganache aqui, ó, tá num ponto bem pesadinho. Eu posso colocar ali 5 segundos no micro-ondas pra facilitar ainda mais a minha vida, tá? 5 segundos, gente. Tem que ter muito controle para que a minha ganache não saia do ponto. Aí vai ficar desse jeito, mais molinha, né? Já melhorou. Muito bacana. Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui é uma blindagem pra gente fazer a cobertura. Então, a primeiro momento, esse trabalho aqui não precisa ficar bonito. A espátula bem fininha nessa borda, não é qualquer tipo de espátula. Essas espátulas daquelas de bolo, né? Mas procure a bordinha dela aqui bem fininha. Essa daqui que Tia Day tá utilizando é da Tramontina. Ela é perfeita e não fica aqui arranhando, porque tem algumas aqui que fica arranhando, tá certo? Vou pegar minha espátula aqui com o bolo e vou primeiro do meio aqui, ó, pra fora, fazer com que esse ganache desça, ó. E já posso até dar uma girada aqui pra ela se espalhar. Caiu aqui, ó. Falei que esse momento não precisa ficar bonito. Eu só preciso selar o que tá feio, né? Esses bolos caindo aqui. Ó. Desse jeito. E preste atenção que a sua mão e a bailarina é duas coisas que precisam andar juntos, tá? Espátulazinha em pé. Venho aqui, ó, alisando o meu bolo. Primeiro fiz essa selagem, né? Posso até já passar essa daqui, essa outra espátula, pra já ir alinhando.
esse ganache sujo, gente, não coloca no que tá limpo, tá? Coloque em outro recipiente. Aí venho novamente. Aqui eu posso encher a espátula com gosto, tá? Desse jeito. E venho aqui espalhando. Tá vendo que a ganache já tá secando? Porque o bolo tá um pouquinho só geladinho, tá? Pouquinho mesmo, gente. Levemente gelado. Então já vai secando. Isso é muito bom. Ah, tia Dai, fica uma camada grossa de ganache? De jeito nenhum. Até porque quando a gente for fazer a textura, você vai ver, fica bem fininho. Espátulazinha em pé. Venho distribuindo todo esse ganache. Sobrou, já venho aqui pra cima, espalhar bem. Deixar o meu bolo todo alinhado pra depois eu fazer o que eu preciso. Venho novamente. E coloco mais um pouco na lateral. Na verdade, gente, a textura que você for fazer, o trabalho, é o menos que leva. A blindagem pega mais ganache. Geralmente pega mais ganache. Devolvo. Devolvo. A minha espátula bem retinha. E aqui venho tirando o excesso. Você observa que tá bem fininho, que tá bem clarinho. Você vê que não tem muito. A gente tá colocando, mas a gente tá distribuindo proporcionalmente no bolo inteiro. Então não fica nada exagerado aqui não, tá? Vou distribuir esse restinho aqui, que foi o suficiente, a conta certinha para esse tamanho. No instante seca, gente, é muito rápido, tá? E venho espalhando. Olha o movimento da minha mão, ó. 3 dedos aqui e aqui, ó, simultaneamente, tá? Por isso que eu digo que essa forma, a mão livre, é muito importante vocês treinar bastante. Aqui a mão, ó, toda abertinha, para poder o peso da espátula estar todo por igual no bolo. E conseguir distribuir toda a ganache que eu queria.
Essa parte aqui, o bolo não precisa estar impecável, até porque eu vou colocar outra camada de ganache decorando. Mas o máximo que você conseguir deixar ele reto, é bom. Pra lhe ajudar. Pra lhe ajudar na finalização. Tirando aqui as rebarbas. Prontinho. Não precisa limpar aqui a borda, né? Como é clarinho. Só limpar essa bagunça que a gente fez aqui. Gente, é bom estar sempre limpando, sempre organizando, porque senão finda ali atrapalhando. Pra gente dar continuidade à nossa decoração. Pronto, gente. Aqui a gente vai utilizar, ó, como tá seco já, ó. Seco, seco. Nós vamos utilizar uma ganache branca, fazer um detalhe bem legal nesse trabalho pra vocês. Já tá num ponto bem pastoso, eu adoro trabalhar nesse ponto. Vocês podem deixar ela também um pouco mais molinha, não tem problema, tá? Mas eu adoro quando ela tá nessa textura aqui, tá bom? Então aqui, o que é que a gente vai fazer? Vou colocar a ganache aqui, tá? Bastante. E vou espalhar ela toda pra baixo. Pontinha da espátula, do meio pra fora, vou espalhando. Ó. E aqui, ó, eu já venho fazendo isso aqui. Espátula sempre em pé. Distribuindo bem esse ganache. Bota um pouco de pressão aqui pra descer. Pra ficar desse jeito, tá? Vamos utilizar essa espátula aqui, desse ladinho aqui. Posiciono ela bem rente ao meu cake board e venho girando. Se precisar eu devolvo e vou girando até a ganache secar um pouco e a textura ficar bem bonitinha. Tiro aqui o excesso, tá? Tiro o excesso, devolvo ali pro potinho e venho novamente. Devolvo, vou girando, girando. Deste jeito. Vou tirar o excesso novamente daqui e a gente vai ajeitar essa parte superior. As duas espátulas, essa daqui. E tiro todo esse excesso daqui de cima. Coloco ali, devolvo no potinho e venho ajeitando. Venho mais uma vez aqui. Tem que deixar um pouquinho só fundo para poder pegar a outra cor. Pronto. Limpo minha espátula. Vou utilizar um paninho multiuso para dar um acabamento aqui em cima. E tem que estar limpando aqui a espátula, ó.
ajeitando aqui, corrigindo. Agora eu venho dessa forma para deixar esse bolo mais retinho aqui na parte superior. Desse jeito. E limpo novamente minha espátula. Vou passar aqui mais uma vez, gente. Peso na mão. Aqui, ó. Pra ficar tudo bem certinho. Pronto. E venho aqui ajeitando novamente. Desse jeito. E aqui, gente, a gente vai colocar um pouquinho de pink aqui, pra ficar um rosinha bem clarinho. Olha essa textura. Maravilhosa. Vai usar essa cor aqui. Só que não muito forte, porque ele é um pink, tá? E aí, a gente vai colocar umas gotinhas. Quando tá duro de abrir, aí eu pego um paninho que aí já ajuda, tá vendo? Pra dar aderência. Coloca umas gotinhas e vai dosando, porque o ganache pega com muito rápido. Tá vendo como é pouca quantidade, no instante ele já... E aqui a gente tá utilizando corante em gel, tá bom? Vocês sabem que Tia Dá já explicou em uma aula sobre os corantes pra vocês. Colocar mais umas gotinhas. Mais um pouquinho. E mexe. Mexe bem, tá, gente? Pra não ficar uma parte mais clara que a outra. Agora tá bonito. Não quer perder a mão, gente? Tem que ser assim, vai dosando de pouquinho, né? Você bota, mexe pra escolher a cor que você quer. O tom que você quer do rosa, né? Ou de qualquer outra cor. E agora você vai colocar numa manga de confeitar. Gente, aqui você precisa focar muito. Ó, colocamos aqui na manga, buraquinho pequenininho, que é justamente onde a gente vai preencher esses espaços aqui, tá bom? Aí você vem, ó, coloca a ganache aqui no espaçozinho.
Aqui eu deixei mais molinha essa ganache para que ela não seque muito rápido, para dar tempo eu deixar o acabamento do bolo bem legal, tá? Aí agora eu venho com a minha espátula lisa. Já vai ficar tão concentrada e venho tirando esse excesso. Olha quanto de creme aqui. Tirei, pego o meu paninho multiuso, limpo a espátula e venho novamente. Venho raspando para as duas cores se destacar. Limpo a espátula bem. Limpo aqui no paninho novamente. E boto aqui, ó, gente, a mão assim e boto um pouquinho de peso para raspar bem. E vou fazer isso até as duas cores ficar bem destacadas, tá? Fica lindo, né, gente? Sempre limpando a abençoada da espátula. Por isso que na textura que a gente utilizou, tem que ficar um pouco de ganache. O ganache tem que ficar um pouco mais fundo para poder depois a gente colocar a outra cor. Limpando aqui a espátula. E aí que eu venho tirando, limpo a espátula, ajeitando essa parte rosa. E agora, se você quiser deixar branco, você raspa com ovo. Se você quiser deixar toda rosa essa parte de cima, aí você coloca um pouquinho no ganache e espalha. Concentração total, meus amores. Essa parte é muito importante. E é a parte que a gente mais adora, né? Limpar a espátula. E aqui, gente, nessa parte, o que é que a gente precisa fazer? Vai sempre aqui limpar aqui a espátula. Vai ficar aqui do meu ladinho, como eu já mostrei pra vocês. E a espátula, ela vai entrando aqui, ó. E você colocando um pouquinho de pressão.
Coloca lá o que sobrou do ganache, limpa ela novamente, ó. E vem de novo. Ó. Limpa. E esse processo sempre. Limpa, ó. Tirou aqui o ganache, esse excesso. Coloco no potinho que tá aqui do meu lado. Venho, passo aqui no paninho multiuso novamente. E ó, pra dar o acabamento. E vou fazer isso no meu bolinho todo. Aqui, gente, eu finalizei todo o bolo. Tirei, fiz todo o acabamento, tá bem certinho, as cores tá bem distribuída. Vocês podem fazer também com bolo infantil, estão usando muito, colocando uma cor aqui. Cada listrinha onde tá o rosa, colocando uma cor, tá? E quando for fazer essa parte que vai ficar embaixo, aqui no caso é o branco, deixa ela bem grossinha, porque depois você viu que a gente vem raspando bem para poder as duas cores aparecer e se destacar. Eu tenho um arranjo de flor aqui, eu vou aplicar ele. Já apliquei na aula anterior, então não precisa mostrar para vocês aqui novamente. Vou colocar um arranjo aqui, vou ver como é que eu vou fazer, mas eu mostro para vocês ele todo finalizado. Mas o importante é vocês aprenderem essa técnica, que está sendo muito bem utilizada, e deixar a imaginação fluir para os trabalhos que vocês forem fazer em ganache, tá bom? Gente, olha só que lindo! E eu sou meio suspeita para falar porque eu adoro cor de rosa, então, enfim. Ali não ficou muito a ver porque eu quis fazer essa textura aqui, né? Esse degradê de cores para mostrar para vocês. Então, só foi para eu ter uma noção como é que eu queria mais ou menos o trabalho, tá? Mas quando vocês forem fazer trabalho de cliente, lógico que o cliente vai mandar um modelo, você vai imprimir o modelo e fazer exatamente como ele pediu, tá? Aqui tem 2 tons de rosa nessas rosas, que tá um pouquinho mais escuro, aqui tá um pouquinho mais claro. Veja que combina, né? Tem toda uma simetria para que o bolo fique perfeito. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham curtido muito essa aula. Tia Day agora vai comer bolo, tá bom? Presta atenção em cada detalhe que Tia Day fala em todo o nosso curso. Qualquer dúvida, vocês sabem que pode deixar a pergunta de vocês aqui na plataforma, que todos os dias a gente tá respondendo, tá bom? Vamos embora, que ganache é vida e é tendência. Então, quando se trata de tendência, é o momento da gente ganhar muito, muito, muito dinheiro, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima aula. E chegamos no final dessa aula, eu espero que você tenha curtido muito. Aqui é só 1% de tudo que você vai aprender dentro do nosso curso Ganache Perfeito 2.0. Esse curso foi feito para você tem experiência ou não, até porque, gente, cada cobertura, ela tem sua peculiaridade, né? E tem todo um processo de você preparar a massa antes para receber aquela determinada cobertura, tá certo? Um beijo no coração e outra coisa bem importante, não saiam dos grupos do WhatsApp, porque é por lá que você vai receber todas as orientações para entrar no curso no dia 18. Espero você na sala de aula. Um beijo enorme de Tia Day.